Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos finalizando nossa mentoria. Além desse capítulo 17 com a legislação estadual, eu vou colocar preventivamente para vocês também um capítulo sobre Convenção contra a Tortura e seu protocolo facultativo. Apesar de não ser um tratado expresso, pode ser cobrado porque a banca colocou, né, tratados ratificados pelo Brasil, e esse é um tratado importante, que a VUNESP não costuma cobrar em provas para delegados. Mesmo assim, a gente vai preventivamente dar uma olhada, vou fazer algumas observações lá no capítulo para vocês, e nesse agora, não vou tomar muito tempo de vocês com aula, porque o que vocês têm que fazer é leitura. E o que eu fiz nessa legislação, gente? Marquei aquilo que nós temos, que eu acho que pode interessar mais ao examinador, que tem alguma relação com a atuação policial, não é? Que eu acho que é o mais interessante, mais importante. É uma legislação que complementa, que vem visando a dar concretude mesmo a muito do que nós vimos, inclusive, em textos internacionais. É interessante, é uma continuação da proteção dos direitos de minorias e grupos vulneráveis. Então, nós temos aqui uma lei muito parecida com a que nós estudamos lá pertinho dos princípios de Yogyakarta, uma lei estadual que combate atos de discriminação relativos à orientação sexual. Também temos uma relativa à discriminação racial, para combater a discriminação racial. Um decreto estadual que dispõe sobre tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos estaduais. Um decreto estadual que regulamenta a Lei 10.948 de 2001, que foi a que nós já estudamos, que pune atos discriminatórios que tenham como base orientação sexual, a identidade de gênero. Um decreto estadual que institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania da comunidade LGBTQIA+. E, por fim, uma lei estadual que consolida o que nós temos no Estado de São Paulo relativo à proteção dos direitos da mulher. Então, eu vou alertá-los o que, sob o meu ponto de vista, mais chamaria a atenção em uma prova. Infelizmente, não tem como garanti-los que é só isso que vai cair, mas é o que faz mais sentido se pensarmos nessas leis dentro da nossa disciplina, tá? Sem um olhar penal ou processual, pensando aqui na proteção de direitos humanos. Então, respondam as questões, né? Porque aqui no nosso método da leitura direcionada por questões, eu já trago algumas para chamar a atenção sobre esses pontos, para ajudá-los na revisão. Essa lei 14.187 de 2010 se parece muito com a 10.948, então é só vocês substituírem o que lá está previsto para discriminação ligada à orientação sexual. Aqui é discriminação baseada na raça, né? Uma discriminação racial, mas a previsão é a mesma. Então, nos chama a atenção, primeiro, que esse ato discriminatório, a punição do ato, se dá em relação a qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive quem exerce função pública. Então, nós vamos ver que os servidores públicos, inclusive, têm uma punição diferenciada, porque observam o seu estatuto. Lembrem-se de ler aqui essas condutas que configuram atos discriminatórios. Aqui tem algumas condutas que são mais atuais, inclusive, porque a lei é mais atual, já se fala da internet. Aqui, ó, quando eles falam de meios de comunicação, inclusive eletrônicos, né? Então, é uma lei um pouco mais atual do que aquela de 2001. Eles colocaram aqui um artigo adicional, que foi o 2º-A, que é bem recente, de 2018, trazendo uma previsão de fixação obrigatória de avisos em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, para que as pessoas tenham conhecimento da lei, tenham conhecimento, né, dessa proibição. E aí me chamou a atenção nesse artigo 2º-A, o que seriam ambientes de uso coletivo? A banca pode muito bem perguntar isso, né? Então, para fins da lei estadual,
uma casa de espetáculo, por exemplo, teatro, cinema, configura-se ambiente de uso coletivo? Sim. Biblioteca, museu. Então, isso aqui é interessante dar uma lida, porque poderia sair daqui uma questão de prova. A previsão de multa para quem descumprir de 100 unidades fiscais do Estado de São Paulo. Então, como eu disse, esse artigo é bem recente, é de 2018, pode chamar a atenção. Da mesma forma que nós vimos na outra lei, a apuração da prática desses atos se dá mediante processo administrativo. E como é que esse processo pode ter início? Reclamação do ofendido ou representante legal ou qualquer pessoa que tenha ciência do ato discriminatório, então bastante amplo, e ato ou ofício de autoridade competente. Também sempre bom, né, de ser cobrado em prova. O órgão responsável por receber essas denúncias, Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Aqui, o que deve vir na denúncia do fato? A exposição do fato, circunstâncias, a identificação do autor com seus documentos. Importante, esse relato pode ser apresentado por meio eletrônico, o que facilita de forma absurda, né? Que o relato chegue até o órgão competente, e aí, recebida a denúncia, essa secretaria vai instaurar um procedimento administrativo para apurar e, se for o caso, impor sanções, transmitir notícia à autoridade policial competente para a elucidação cabível, quando o fato descrito caracterizar infração penal. Nós sabemos que só lei federal pode criar crimes, então estamos falando aqui de uma punição estadual na esfera administrativa. Mas a secretaria, ao tomar conhecimento do fato, se ele também constituir crime, vai encaminhar a polícia para que sejam tomadas as devidas providências. E aqui também, como vimos na lei de 2001, as sanções aplicáveis, advertência, multas para pessoas jurídicas, suspensão e cassação da licença, né? Então, aqui ficou bem parecido com a lei anterior, então já facilita, né? Já não é uma grande novidade para nós. Depois do decreto 55.588, que é de 2010, se refere à lei 10.948, e esse decreto especificamente vem garantir o tratamento nominal aos transexuais e travestis, com base no próprio princípio da dignidade, considerando objetivos que estão na nossa Constituição, promoção do bem de todos, igualdade, liberdade e autonomia individual, que são princípios constitucionais. Então, eles fazem aqui uma abertura com vários considerandos e aí decretam que fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta. Cuidado com esse tipo de pegadinha, né? Que coloca lá, por exemplo, só administração direta e indireta. A pessoa interessada vai indicar no momento de preenchimento do cadastro ou quando ela se apresentar para o atendimento o prenome que corresponda, né, à forma pela qual ela quer ser identificada, reconhecida, como ela é conhecida na sua sociedade, na sua inserção social. Os servidores deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado. Vejam que é uma obrigação, não é uma possibilidade. Até faço pegadinha com isso nas questões. Não pode ser poderão, é deverão. Depois temos aqui a previsão de que os servidores devem ser capacitados para que consigam cumprir o que está no decreto. Se houver descumprimento, nós teremos um processo administrativo para apurar a violação, que é aquele que nós já vimos lá na Lei 10.948. E, além disso, se for um servidor público, também será punido por uma infração funcional, conforme o seu estatuto, né? Cabe à mesma secretaria promover a divulgação do decreto, que é a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Então, um decreto simples para complementar direitos já previstos nessa lei,
na Lei 10.948, que nós já estudamos, e faz todo sentido, especialmente se considerarmos os princípios de Yogyakarta, né? Que é a normativa internacional, não é um tratado, é um documento de soft law, mas serve como interpretação e acaba guiando os países na hora de proteger direitos dessa comunidade, e já sabemos que o Supremo Tribunal Federal assegurou esse direito, inclusive da troca do nome, do uso do prenome, sem que seja necessário qualquer cirurgia de redesignação sexual. Esse pedido não precisa ser feito na esfera judicial, pode ser na esfera administrativa. Então, também está de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana, na opinião consultiva 24. Então, bem avançada, digamos assim, a legislação estadual. Um outro decreto, esse que vem regulamentar a Lei 10.948, porque o anterior se refere a um aspecto que é garantido pela lei, né, que é a proibição da discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Esse decreto aqui regulamenta algumas partes dessa lei para dizer especialmente sobre a apuração. Como é que vai acontecer a apuração daqueles atos discriminatórios previstos na lei? E aí o texto prevê, isso aqui também é bom para ser cobrado em provas, uma comissão especial formada por 5 membros, que serão designados pelo secretário da Justiça e Defesa de Cidadania. Se for um servidor público estadual, né, que praticar essa discriminação, a comissão vai comunicar o fato ao órgão em que esse servidor atua e vai entregar as provas de que já tiver conhecimento, propondo instauração de um procedimento disciplinar cabível. Aí eu marquei aqui, quando tem prazos, isso sempre nos chama atenção na legislação. Se a prática daquele ato configurar em tese infração penal, a comissão, no prazo de 48 horas, a comissão especial, formada por 5 membros, no prazo de 48 horas, contados da sua ciência, vai dar notícia do fato ao Ministério Público. Já envia também toda a documentação que estiver, né, consigo. E, além da identificação civil, fica assegurado a travestis e transexuais, nos procedimentos da Lei 10.948, serem identificados pelos prenomes pelos quais são reconhecidos e denominados por sua comunidade e em sua inserção social. Nós já vimos isso no decreto anterior, né? Que é o 55.588. Então, aqui também não tem nada demais, mas, como eu disse, me chamou a atenção o prazo, se aquele ato também configurar infração penal, em 48 horas, comunicação ao MP, a composição da comissão especial, que são 5 membros, tá? A obrigação de comunicar ao órgão, se for um servidor estadual, para que ele também responda de um processo disciplinar, mas nada demais. Depois nós temos um decreto, que é o 55.839, para instituir um plano estadual de enfrentamento à homofobia e promoção da cidadania da comunidade LGBTQIA+. Quando o decreto foi promulgado, a sigla era mais enxuta, ela era LGBT. Então, já coloquei aqui da forma como utilizamos atualmente. E esse decreto, nós vamos ver que ele traz um anexo com várias metas, com várias ações a serem concretizadas, a serem buscadas aí, diretrizes de ação, né? E separa por secretarias. Então, por exemplo, Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Aí entra a parte, assegurar tratamento pelo prenome social de travestis e transexuais nos órgãos públicos, promover a Lei Estadual 10.948, que nós já estudamos, capacitar gestores públicos, apoiar ações de visibilidade da população LGBT, publicar referenciais teóricos, apoiar iniciativas da sociedade civil, adotar ações de enfrentamento ao tráfico
de travestis e transexuais para exploração sexual, firmar parceria com o programa de humanização da Secretaria da Saúde, promover campanha institucional, apoiar as paradas do orgulho LGBT do interior do Estado, criar espaço institucional de diálogo permanente com a sociedade civil. Então, em cada secretaria, nós teremos várias metas, né? Várias diretrizes de ação a serem cumpridas, praticadas. E aí, o que mais me chama a atenção, que guarda uma relação maior com o concurso de vocês, é justamente a da secretaria, deixa eu chegar aqui, a Secretaria da Segurança Pública, porque tem uma relação aqui com a atuação policial, né? Então, acho que vale a pena passarmos pelas metas que estão dentro aqui, que estão previstas para essa secretaria. Alterar o registro de ocorrência, como criar nos documentos de registros policiais espaços para declaração facultativa de orientação sexual e identidade de gênero, incluir a temática da diversidade sexual nos currículos de formação e aperfeiçoamento, então, nas escolas das polícias civil e militar, que seja um tema obrigatório. E a gente sabe o quanto isso é importante, né, por causa de uma cultura que nós temos, que infelizmente é homofóbica. Agora é que esse tema vem sendo mais discutido, que está muito aos poucos acontecendo uma mudança de mentalidade, mas as pessoas que vão trabalhar com isso têm que ter um mínimo de preparo, né? Até para receber, como infelizmente é o caso, muitas vítimas de discriminação ligadas à orientação sexual e identidade de gênero. Levantar dados sobre discriminações homofóbicas, ampliar a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, achei isso aqui interessante, falam também da criação de uma central de inteligência, publicar manual informativo para a atuação dos agentes de segurança pública. Isso aqui é importante porque muitas vezes esses agentes não sabem como agir, né? Então, uma uniformização da conduta, das condutas é interessante. Também temos metas para a Secretaria de Administração Penitenciária, realização de pesquisa para identificar situações e necessidades dessa população, enfrentar a discriminação homofóbica nas unidades prisionais, capacitar dirigentes e servidores do sistema penitenciário, promover acesso à educação e ao trabalho. Secretaria da Educação, e aqui muito a educação e capacitação dos servidores, né? Gestores públicos, professores, diretrizes curriculares que sejam adequadas a esse objetivo, ampliar acervo bibliotecário da rede estadual de ensino, enfrentar a discriminação homofóbica nos ambientes escolares. Depois, as metas relacionadas à Secretaria da Saúde, vocês vão ler todas, obviamente, mas, como eu disse, me chamou mais a atenção a Secretaria de Segurança Pública, as metas ligadas à Secretaria de Segurança Pública, tá? Mas leiam aí, eu coloquei as metas em destaque para facilitar para vocês, pelo menos isso acho que tem que ser lido. E, por fim, uma lei estadual que vem consolidar tudo que nós temos na legislação paulista relativo à proteção dos direitos da mulher. E aqui, como eu disse para vocês, tem muita atuação, muita política pública, muita previsão ligada à saúde. Eu acho que foge muito da nossa temática, claro que é um tema importante, mas acho que nós temos que enxergar como que um delegado poderia atuar, né? O que tem nessa lei que fica a cargo da Polícia Civil, que depende da atuação do delegado, dos servidores ali da Polícia Civil. E aí eu destaquei alguns artigos aqui que mais me chamaram a atenção, como do 30 a 66, inclusive o 66, ele tem os tipos de violência, como nós encontramos, como tem a previsão na Lei Maria da Penha. Do 86 a 89 também são artigos que me chamaram a atenção. E, claro, vocês vão dar uma lida aí, uma passada em tudo, mas
eu não vejo interesse da banca em cobrar, por exemplo, datas comemorativas. Posso estar muito equivocado, mas isso aqui assim, não vejo nenhuma efetividade nisso, né? Mas dei uma lida, porque vai que a banca quer saber se existe na lei a previsão do Dia Estadual de Prevenção ao Câncer de Mama. Acho pouco provável. Mas aí já chegamos em temas que são mais interessantes, como o combate à violência contra a mulher, especialmente qual que seria a participação da polícia nesse processo, né? Prevenção ao feminicídio, políticas relacionadas a isso que, com certeza, vão demandar uma atuação da polícia. E aqui já fica mais interessante, ó, criação das delegacias de polícia de defesa da mulher. Então, aqui leiam com atenção, banco de dados contendo índices de violência praticados contra a mulher. Então, para dar publicidade, é importante, inclusive, que eles tenham esses dados. Instituição de um programa de combate à violência contra a mulher, um procedimento de notificação compulsória de violência contra a mulher, isso aqui também achei interessante. Toda a necessidade de acompanhamento aí e acesso a um serviço de saúde, assistência relacionada à saúde, que é fundamental nesses casos, o acompanhamento psicológico, acompanhamento por assistentes sociais. Então, é uma equipe, não é? Nós precisamos de uma equipe para conseguir isso. Então, dei uma lida, isso aqui são artigos que eu achei mais interessantes pela temática. Aqui, atendimento especial a mulheres e crianças vítimas de violência sexual, também achei relevante. Então, esses artigos eu coloquei lá para vocês, dentre os que, a meu ver, merecem destaque, né? Fixação em locais públicos com algumas frases, o número para os quais as pessoas podem ligar, o Disque 180, o Disque 100. Isso aqui eu achei relevante, porque é uma coisa que faz sentido perguntar para vocês, não é? Um programa de reeducação de agressor e violência doméstica e familiar, isso aqui é super importante, não é só punir agressores, muitos deles, isso aqui realmente ajuda, depois deles passarem aí por um processo de conscientização, de reeducação, eles conseguem retornar a esse convívio harmônico, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente pensa não, né? Não vamos dizer que pensamos, mas não podemos pensar que é só punição que seja necessária. Muitas vezes a reeducação resolve, ajuda. Então, eles já têm essa previsão. Os tipos de violência no artigo 66, como eu disse para vocês, são artigos importantes. E uma campanha estadual, Maria da Penha. E aí, depois, mais no final aqui, nós temos muita coisa relacionada à saúde da mulher, né? Muitas previsões, cirurgia plástica reconstrutiva da mama. Então, são temas relevantes, importantes, mas que guardam uma menor relação, digamos assim, com a atuação de vocês enquanto policiais. Agora, aqui já achei mais interessante, ó, informação às vítimas de crime contra a liberdade sexual sobre direito de tratamento preventivo contra a contaminação pelo vírus HIV, informação às vítimas de estupro sobre o direito de aborto legal. Então, uma informação importante e que é repassada pelos servidores da Delegacia de Polícia Civil, né? Então, uma relação maior com o trabalho de vocês. E aí, é uma lei extensa, muita coisa irrelevante sob o ponto de vista dos direitos humanos, né? Então, eu focaria mais nesses artigos que eu chamo a atenção de vocês. Eu sei que não dá para ler tudo, não fiquem tentando decorar tudo, vamos tentar estabelecer focos, que são esses que eu passei para vocês, tá? Então, e aí segura na mão de Deus e vai, porque não dá para ficar decorando coisa relacionada a parto humanizado, né, para uma prova de delegado. Então, contamos com o bom senso da banca e dos examinadores também, né? Uma lei extensa, né, gente? E aqui, ó, eles colocam também uma vedação de qualquer forma de discriminação, que é muito parecido com o que nós vimos na lei estadual,
o combate à discriminação racial e discriminação por orientação sexual, aqui na lei também tem o combate à discriminação contra a mulher. Isso veio dentro dessa lei, achei interessante, então grifem aí, esses artigos também são importantes, ó, 154, 155, 156, aliás, do 154 ao 160, que trazem aqui esse combate a atos de discriminação, tá? Então, é isso. As nossas previsões aí, nunca vi nenhuma prova com tanta lei e decreto estadual como essa de São Paulo, mas espero que eles tenham parcimônia na hora de cobrar isso, né, para não ficar uma coisa muito sem sentido. E acho que quem fizer essa leitura, pelo menos desses tópicos que guardam mais relação, tem chance de alcançar pontos preciosos, de acertar questões ou de ter uma diferença de pontos numa prova discursiva que vai ser muito relevante. Porque eu sei que muito aluno está fazendo o quê? Desconsiderando essa legislação, né? Largando para lá, contando que não vai cair, e não penso que seja assim. Até nas questões de prova oral, em provas anteriores, eles perguntam realmente sobre essa legislação. Então, não custa dedicar um tempinho a isso, né? E vou gravar um videozinho para vocês também, com algumas orientações sobre a Convenção contra a Tortura, e aí sim nós finalizamos, tá? Beijo para vocês, volto daqui a pouco com a correção das questões sobre a legislação estadual. Até já!